O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna aberta, na qual eu e Felipe daremos um giro pelo continente mãe, além de tratarmos de crimes internacionais. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. Somalilândia realiza primeiras eleições desde 2005. Então, meu caro Matias, é um tema que a gente já esbarrou algumas vezes, mas vamos contextualizar novamente para o nosso ouvinte que raios é Somalilândia. A Somalilândia é um território que internacionalmente é parte da Somália, da Federação da Somália, porém, na prática, é basicamente um território independente. E a gente data um pouco disso no episódio 116, relacionados aos atentados em Mogadishu, que é a capital somali, em outubro de 2017. A gente fala brevemente assim, sobre a questão da divisão territorial ali no Chifre da África. Isso, eu não lembrava qual era o episódio, ainda bem que você foi buscar isso daí. E é mais uma daquelas consequências, da partilha africana, do retalhar do continente africano. Por quê? Porque a República, a Somalilândia, ela é a continuação do domínio britânico no Chifre da África, que queria controlar, essa faixa. E assim, só para o nosso ouvinte que estiver justamente apenas ouvindo, não tiver com uma tela de referência, o Chifre da África, tem lá bem a pontinha. A Somalilândia é a parte oeste da pontinha e o restante da Somália fica para o sul. Tá? Os britânicos tinham interesse em dominar esse território por conta do Estreito de Aden, por conta de ser de frente para o Iêmen, que também era uma posse britânica, e o restante da Somália foi o primeiro domínio italiano na África, ainda na década de 1880. Foi a partir dali que eles tentaram tomar a Etiópia e tomaram um pau, e foi controlada pela Itália até 1941, quando as forças italianas foram expulsas da região no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, como consequência, nós temos algumas diferenças entre essa região da Somalilândia e o restante da Federação da Somália, da República da Somália, que se torna a Federação Somali. Então, quais são essas diferenças? O principal idioma é o somali, além do árabe. Você tem uma das consequências, um desses legados, é uma diferença na composição religiosa, porque enquanto a República da Somália ela é de maioria islâmica, você tem uma presença cristã na Somalilândia, especialmente protestantes. Claro, passam longe de ser maioria, porém você tem ali uma certa presença de protestantes por conta da diocese anglicana do Egito, do antigo condomínio Egito-Sudão do Império Britânico. Você também tem uma diferença de formas de governo, e claro, com a diferença de fronteira e as duas posições geográficas diferentes, você tem pautas econômicas também muito diferentes. A Somalilândia ela acabava tendo uma importância maior no Império Britânico do que o restante da Somália, já que o porto de Mogadishu ele é
a importância histórica de Mogadishu ela é muito grande, mas em tempos mais contemporâneos ela acabou perdendo um pouco da força ali na costa africana. Lembra? Mogadishu, por exemplo, já foi controlada pelos mascates do Omã, de Omã, né? Então, quando a gente fala de eleição na Somalilândia, é interessante da gente pensar que são eleições num território que é oficialmente separatista, tá? E, consequentemente, não tem reconhecimento internacional, porém, essa pauta do separatismo ou não acaba sendo uma pauta muito presente, muito importante. E, curiosamente, aí entra, né, talvez o elemento mais interessante dessa eleição na Somalilândia. E, claro, a gente está falando uma coisa bastante por cima. Talvez a melhor leitura sobre esse assunto que a gente possa recomendar para os ouvintes é da coleção da Unesco, né, de História Africana, que tem vários capítulos sobre a Somália, desde a antiguidade até hoje, passando pela questão da Somalilândia, passando pela questão da guerra civil, né, a guerra civil nos anos 1980, a falência do Estado somali no início dos anos 90. Então, para o nosso ouvinte ficar curioso, que quiser entender melhor, ou até mesmo achar que, né, a gente está falando muito pouco do assunto, vai lá na coleção de História da África, organizada pela Unesco. Vocês podem baixar os PDFs em português gratuitamente, tá? Inclusive, se não me engano, eu falei dessa coleção no nosso último programa sobre a Namíbia. Então, assim, retornando ao raciocínio, quando a gente fala de eleição da Somalilândia, a gente fala, então, de uma eleição em que o separatismo, né, o nacionalismo local, ou a ideia ali da federalização, a ideia de negociar com o governo de Mogadishu, vai ser um elemento importante. E os vencedores foi o movimento da esquerda nacionalista. Em segundo lugar, ficou o que, pela leitura aqui da Al Jazeera, seria o centrão da Somalilândia. E em terceiro lugar, ficou um centro nacionalista, que é o que vai formar a coalizão de governo com a esquerda nacionalista. Então, o que isso quer dizer? Que a Somalilândia realizou eleições pela primeira vez desde 2005, devido a questões de pirataria no chifre da África, instabilidade interna com conflitos locais. Embora a Somalilândia não tenha tido guerras civis como a Somália, ela ainda passou por movimentos de instabilidade. Aí ia ter eleições no ano passado, foi adiada por conta da pandemia. Essas eleições que estão sendo realizadas agora eram para ter sido realizadas em julho de 2020. Tá? E aí o líder, né, do partido vencedor, o Abdirahman Mohamed Abdullahmi, ele falou assim, que essas eleições serão muito importantes, pois se tivermos sucesso, nós nos transformaremos no sol, né, no nascer do sol do chifre da África. Basicamente falando, olha, o Iêmen está em guerra, o Djibouti é uma ditadura há trocentos anos, né? Eritreia e Etiópia tem a questão do conflito Tigray, tem ainda questões a resolver, a Somália está esfacelada. Então, se a gente conseguir realizar eleições e estabilizar o nosso cenário político, nós seremos o sol, né, o sunshine do chifre da África. E, aparentemente, as eleições foram realizadas sem problema. Tivemos a formação de uma coalizão de governo, não tivemos episódios de grande violência, nada disso, tá? E aí teremos um governo que, como eu falei, é um governo cuja pauta vai ser nacionalista, tá? A esquerda nacionalista e o centro nacionalista.
E no meio, o centrão, que não é tão nacionalista assim, é a favor de manter uma ferramenta de diálogo com a Somália, ou, do ponto de vista de Mogadishu, né, com o restante da Somália. E isso acaba sendo, então, interessante porque é possível, então, que, em breve, dependendo, claro, também da postura dos países da região, da União Africana e das potências mundiais, mas é possível que acabe sendo oficializada uma separação. É possível que a Somalilândia, realizando eleições com estabilidade, sem conflito interno, com um governo nacionalista que é a favor de manter essa independência que foi declarada em 91, a Somália não consegue realizar suas eleições, passa por um conflito interno muito violento com Al-Shabaab. É possível, então, que agora seja a semente de um processo de reconhecimento da Somalilândia. Não é nem de independência, porque na prática já é independente, né? Porém, de um eventual reconhecimento. Inclusive, aí, na minha opinião, foi né, talvez ali quem sou eu para dizer se os caras erraram ou acertaram, né? Mas, das representações que existem na Somalilândia, em Hargeisa, que é a capital da Somalilândia, nós temos consulados, né, da Etiópia, da Turquia, do Djibouti, do Reino Unido, da Dinamarca, o Reino Unido como antiga potência, né, e de Taiwan, né, porque Taiwan e Somalilândia ambos vão se aproximar com a ideia de, olha, nós somos países que buscam reconhecimento, nós somos territórios, né, que declararam a independência, que buscam reconhecimento. Para eles são países, para os outros não são, para a Somália e para a República Popular da China. Então, estamos juntos no mesmo barco. A questão é que, né, o barco de Taiwan anda um pouco esvaziando nos últimos anos, como a gente sabe. Então, né, o reconhecimento diplomático de Taiwan tem diminuído. Então, talvez fosse uma boa eles se aproximarem, né? Mas aí também vai gerar um precedente em relação à República Popular da China e tal. O fato é, tivemos eleições na Somalilândia, um governo nacionalista e que, com essa realização de eleições desde 2005 e a Somália passando pelos problemas que a gente tanto repercute por aqui, inclusive nessa semana tivemos um ataque suicida à bomba num quartel em Mogadishu que deixou pelo menos 15 recrutas mortos, tá? Eu digo recrutas por quê? Porque era justamente ali uma fila de jovens se apresentando para o exército e um desses jovens tinha uma bomba no seu corpo e se explodiu. Então, levou pelo menos 15 desses recrutas. Então, com esse contraste em relação à Somalilândia e o restante da Somália, da República Federal da Somália, é possível que a gente tenha agora, né, esse ponto de partida de um eventual reconhecimento, de um maior reconhecimento da Somalilândia num futuro próximo. Bem, o Felipe citou aí a União Africana e ainda no chifre da África, né? A gente vai entrando para o interior do continente, mais precisamente na Etiópia, já que a organização está investigando, né, abusos dos direitos na região do Tigray. Então, foi importante você mencionar isso, você frisar isso, né, Matheus? Porque é uma investigação da União Africana e é algo que a gente tem comentado bastante aqui, que a gente vai acabar discutindo mais nesse bloco, que os países africanos, eu não vou dizer rejeitar, né, outras instituições, o multilateralismo externo da África, mas fortalecerem o multilateralismo africano, especialmente a União Africana. Então, com isso, a União Africana aprovou, né, essa investigação. O governo etíope
disse que essa investigação é despropositada, tá? Ela vai funcionar sob a Comissão de Direitos Humanos e das Nações da União Africana e será sediada na capital da Gâmbia, tá? Em Banjul. A gente também já falou bastante de Gâmbia aqui no programa, alguns anos atrás, inclusive com participação da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos. Eles terão o mandato para investigar alegações de violações de direitos humanos por leis internacionais, de violações da lei humanitária internacional e coletar todo tipo de informação relevante para determinar se essas alegações constituem sérias e difundidas violações de direitos humanos, sérias e repetidas, né? O governo da Etiópia pediu para a União Africana cessar essa investigação, dizendo que é despropositada e que não possui base legal. O governo etíope propôs uma investigação conjunta, tá? A comissão será chefiada por Remi Ngoy Lumbu, que é um político e advogado de origem da República Democrática do Congo, tá? Então, teremos essa investigação da União Africana. Resta ver se as autoridades etíopes vão ou não colaborar. E daqui a 3 dias, né, estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 18. Segunda-feira, dia 21, teremos a eleição para o parlamento da Etiópia. Tá? São 547 assentos em disputa. São necessários 274 para a maioria. Lembrando que a maioria dos partidos tradicionais, né, dos partidos grandes etíopes, foram consolidados no Partido da Prosperidade, do primeiro-ministro Abiy Ahmed, que foi o Nobel da Paz ano passado, não sei, a pandemia já perturbou tudo. Então, todos os outros partidos que vão disputar são partidos relativamente novos ou então partidos relativamente pequenos ou regionais, né, como a Frente de Libertação de Oromo, né, que é consequência ali das divergências étnicas dentro da Etiópia. Então, muito provavelmente, tudo indica que o primeiro-ministro vai continuar no cargo. Aí, ainda ali na região, antes da gente ir para o Maghreb, meu caro Matias, o primeiro-ministro da República Centro-Africana renunciou junto com todo o gabinete. Tá? A República Centro-Africana, ela, em aparência, né, ela emula o sistema político francês, que é a antiga metrópole colonial, num regime semipresidencialista. Então, quem manda é o presidente, que é o Touadéra, e o primeiro-ministro é o chefe dos ministros, né, o ministro-chefe. E o primeiro-ministro, o Firmin Ingrebada, vamos chamar ele de Firmino, renunciou em protestos, né, pelo fato de que a França suspendeu a cooperação militar com a República Centro-Africana. Tá? Essa suspensão de cooperação militar, segundo o Firmino, pode levar a um eventual colapso da República Centro-Africana, pode levar a um eventual desequilíbrio, né, dentro do país. Lembrando que algumas milícias ainda controlam partes da República Centro-Africana. E temos uma missão da ONU, né, a MINUSCA. E temos o acordo de paz de 2015 que não adiantou muita coisa, né? Tanto é que a própria missão da ONU solicitou, né, 3 mil
efetivos no começo do ano, né, em fevereiro. E a situação complicou porque em dezembro do ano passado a gente teve eleições presidenciais, quando o Toderrat foi reeleito, porém o ex-presidente, o François Bozizé, que é o líder de algumas das milícias rebeldes, não foi autorizado a concorrer. Então, a suspensão dessa cooperação militar com a França, segundo o ex-primeiro-ministro Firmino, pode levar a um eventual colapso da situação, uma total desestabilização. Ele basicamente está dizendo, então, que a França que garante o Toderrat no poder, né? Então, assim, ele deve saber muito melhor do que eu ou você, onde está a lealdade do exército da República Centro-Africana. Se está com o Bozizé, se está com o Toderrat, né? Então, a França retirou 160 soldados de lá, 100 militares continuam na missão da ONU que você citou, tá? E por que ela foi suspensa? Porque eles acusam o governo de ser permissivo com campanhas de desinformação antifrancesa, tá? Então teria ali, não sei, está correndo no WhatsApp, os soldados franceses vão matar todo mundo que eles encontrarem, né? E aí o presidente não estaria fazendo nada. Ou também tem outra coisa, a gente tem sempre que ser cético e ter um senso crítico. Às vezes, de fato, ocorreu algum problema com as forças francesas, algum crime, alguma coisa assim, houve uma denúncia e o presidente deixou a denúncia seguir, deixou a coisa seguir, o que deixou os franceses desgostosos, né? A gente não sabe necessariamente quem está com a razão. Aqui, por exemplo, pelo menos, para citar para o nosso ouvinte, a referência à matéria da Al Jazeera e não determina o que seria essa campanha de desinformação anti-França. Então, por conta disso, os franceses falaram, o governo está permitindo a difamação da França, vamos retirar os soldados. E aí o Firmino falou, olha, o governo, o presidente, permitiu que a França tire os soldados, com isso a situação vai desgringolar, eu não concordo com isso, então eu e o gabinete estamos renunciando. Tá? É mais ou menos isso aqui, desenhando a situação, embora o próprio presidente tenha dito que ele pode convidar novamente o próprio Firmino Ngrebada para formar um eventual novo gabinete. Tá? Então, são muitos atores diferentes num período e num espaço relativamente reduzidos. Bem, como o Felipe tinha citado, agora a gente vai para o Maghreb, onde tivemos protestos depois de uma manifestação contra a violência policial. É sintomático, né? As pessoas protestam contra a violência policial e a polícia reprime. É o ciclo da vida, já diria Rei Leão. Pois é. Mas o que está rolando, né, na Tunísia? Primeiro, né, tá rolando uma pandemia, tá rolando muito desemprego, tá? Assim, o que aconteceu foi um estopim, mas a situação na Tunísia já não tá legal, já tem mais ou menos um ano, né? Nós tivemos a polícia na Tunísia, na capital Tunis, eles deteram um homem, um suspeito, tá? E o suspeito que foi detido morreu. Ele não chegou a morrer em custódia da polícia, mas ele morreu pouco tempo depois e supostamente devido aos maus tratos que ele sofreu na detenção, na delegacia, na prisão. Ele teria sido espancado várias vezes e ele não teria recebido alimento, enfim, só recebeu ali água, alguma coisa assim. Então, esse cara foi detido pela polícia sob a suspeita de drogas ali, era um aviãozinho, era um traficante ali de esquina e tal, foi detido e morreu pouco tempo depois de estar em custódia. Em 3 anos, foram cerca de 50 pessoas, pelo menos 50 pessoas, segundo a AFP, que morreram
depois ou durante custódia da polícia. E nesse caso, esse cara que foi acusado de ser o aviãozinho, de ser o cara que estava ali na esquina vendendo droga, alguma coisa assim, muita gente veio a público dizer que não, que o cara não tinha nada a ver com drogas, o cara tinha uma ficha limpa, era conhecido ali de todo mundo e tal, enfim. E com isso começou um protesto contra essa morte. Esses protestos escalaram, repito, também tem a questão do desemprego e da crise econômica da pandemia, e os protestos se difundiram por toda a Tunísia, especialmente na região de Sidi Hassin, que é um bairro bastante populoso, mas um bairro mais pobre da capital. Então, nós tivemos os primeiros protestos em frente ao prédio do Ministério do Interior. Lembrando que, muitas vezes, o Ministério do Interior em outros países é o que aqui no Brasil a gente chamaria de Ministro da Justiça ou Ministro de Segurança Pública, ou a junção dos dois, tá? Então, o Ministério do Interior da Tunísia é o ministério que controla a polícia, tá? Por isso que é na frente desse ministério. Aí, nessa manifestação, acabamos tendo a repressão policial, e isso fez o quê? Foi o que o Matias falou. Tivemos mais manifestações e dessa vez maiores ainda. E, nesse caso, tem uma questão muito interessante da gente pensar, inclusive, né, porque eu e você somos formados em história, e não existe botão de reset na história, né? As coisas, elas não mudam do dia para a noite. Tem gente que tenta reescrever. Tem gente que tenta reescrever, tem gente que tenta resetar, né? E assim, de certa forma... E até começa com esse prefixo também, revisionismo. E em certa maneira a gente tem, às vezes, que reformar, enfim, mas o que eu ia dizer é o seguinte: a Tunísia, ela é considerada o grande exemplo, né? O único, talvez, da chamada Primavera Árabe. Foi o único país que foi de uma ditadura, né, do Ben Ali, para um governo democrático, com uma representatividade mais ampla. Tivemos organizações da sociedade civil tunisiana ganharam o Nobel da Paz e tudo mais. Só que a polícia e o aparato de segurança, em boa parte, é o mesmo, herdado da ditadura. E pior, o Ben Ali, né, o início da trajetória do Ben Ali, ele era o chefe da polícia secreta. Então, o aparato de segurança estava enraizado na Tunísia do Ben Ali, e isso pouco mudou. Por quê? Porque 10 anos, quando a gente pensa na vida de alguém, é bastante tempo. Nossa, então, me lembra outro país, Felipe. Vários países, inclusive as ditaduras sul-americanas como o Brasil. Pois é. Então, 10 anos é muito no tempo de vida de uma pessoa. Então, assim, o nosso ouvinte que tiver 25 anos, né, quando ele tinha 15, parece que, né, era outra pessoa, era uma vida completamente distinta. Quando a gente fala de um Estado nacional, de uma instituição, 10 anos é ontem. Então, os policiais tunisianos ainda vão ter o treinamento e mentalidades muito parecidos com o que eles tinham naquele período. Assim como a gente falou, por exemplo, recentemente dos militares franceses, né, que muitos deles foram, especialmente os de alta patente, que estão na reserva, são herdeiros da lógica das guerras coloniais, como na Argélia. Não, o generalato do Brasil entrou na academia militar durante a ditadura ainda. Isso, né? O Heleno, por exemplo, que é o principal conselheiro do presidente, ele é formado durante o AI-5, né? Apenas agora a gente está tendo os primeiros generais que foram formados, né? Mesmo assim, a formatura, né? O processo de formação deles na AMAN foi nos períodos finais da ditadura. Mas a geração de Mourão, Braga Neto, esses caras que estão no governo... E aqui Santos a gente Cruz. Não está falando...
E aqui a gente não está falando personalizando, a gente está falando de um processo histórico apenas, né? E de um processo de renovação de instituições e que não vai acontecer da noite para o dia. E é o topo da cadeia. Muito menos, pois é, e muito menos não vai mudar da noite para o dia e muito menos se não tiver incentivos para esse tipo de reforma. Então, o processo que a gente vê na Tunísia hoje é um processo, infelizmente, entre aspas, normal. Né? É por isso que... vamos chutar o pau da barraca. Né? Vamos logo para o exemplo que... Né, Lady Godwin. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos as campanhas de desnazificação na Alemanha, que, claro, até certo ponto não foram muito além, porque o próprio general Patton falava isso, né, que se eu for tirar todo mundo da minha administração, todo mundo que trabalhou com os nazistas, eu só vou ficar com os americanos aqui. Mas altos oficiais militares, por exemplo, foram expurgados. Quando a gente tem a absorção da República Democrática Alemã pela República Federal Alemã, de coronel para cima, foi todo mundo aposentado compulsoriamente. Então, são processos de instituições, de reformas de instituições, e aqui eu não estou comparando o Ben Ali ou as ditaduras militares sul-americanas com o nazismo. Eu quis dar logo o exemplo, eu falei de propósito, né, que ia ser logo o exemplo mais pé na porta possível. Então, o que acaba ocorrendo na Tunísia não é só, tem desemprego, a galera tá brava, e aí a polícia, um cara morreu sob custódia da polícia. Não. Ainda é consequência de todo um processo de reestruturação nacional pós uma redemocratização, que é uma coisa que ainda está ocorrendo. É uma coisa que, por exemplo, também está ocorrendo no Brasil. Para dar outro exemplo, um exemplo menos fulanizado, né, porque, repito, a gente citou nomes de pessoas ligadas ao atual governo, fica parecendo que a gente está fulanizando a coisa. Mas, um exemplo talvez melhor ainda, a tal da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que é válida até hoje, que ela já foi usada em situações absurdas por vários governos e que ela é fruto, ela é herança de um período não democrático. Então, e parece que só agora alguém se tocou que, olha, a gente tem que dar uma olhada nesse troço aqui, né? Então, o que acaba ocorrendo na Tunísia acaba sendo uma espécie de capítulo, né, nesse livro maior, que é uma reestruturação do país e das suas instituições. E ali do lado, né, também num país que foi posse francesa, na Argélia, tivemos no último dia 12 eleições para a Assembleia Legislativa, né, o parlamento do país. Apenas 23% do eleitorado compareceu. Houve uma ampla campanha, né, de boicote contra as eleições, já que vários movimentos não puderam, né, não foram autorizados a disputar as eleições, dizendo que, na verdade, as eleições seriam, né, uma farsa, que a junta militar continuaria governando. E o presidente Abdelmadjid Tebboune, que foi eleito, né, em 2019 com cerca de 40% de turnout também na ocasião, declarou que isso não é importante. O que é importante é que os legisladores que o povo elegeu terão legitimidade suficiente. E o caso da Argélia também é interessante a gente citar, porque é meio que o contrário da Tunísia, o contrário da América do Sul. No sentido de, como a gente já falou, a Argélia ela é controlada, ela é governada ali por uma inteligência nacional que hoje é basicamente formada pelo final da geração que
lidou com a guerra de independência do país. Então, Bouteflika, que era o presidente até 2019 e que sofre com vários problemas de saúde, renunciou, a gente não sabe nem direito qual o estado de saúde dele atual direito, mas ele foi um dos líderes da guerra de independência, ele foi um dos fundadores, um dos representantes da Argélia na formação da Liga Árabe, né? E fazia parte da FLN, né, que de 62 a 1990 foi o único partido da Argélia, né? E acaba virando uma espécie de gerontocracia, né, de você ter as lideranças mais idosas sendo valorizadas, que é um termo cuja origem é Esparta, né, por conta lá do conselho que governava Esparta, que no 300 de Esparta são mostrados como corruptos e tarados com as oráculos e tal, mas que mais recentemente foi muito aplicado em relação à União Soviética, ali no período final do Brezhnev até o Gorbachev, em que você colocou lideranças tampão mais veteranas de propósito. Falou, põe lá os veteranos, põe os caras que tem mais moral aqui, até a gente conseguir organizar aqui uma reforma. E nisso você acaba adiando essa reforma com a barriga, e que é o que está acontecendo na Argélia, né? Porque uma hora essa geração vai cumprir o rumo natural da sua vida. E ainda é uma geração que controla o país, que tem toda essa legitimidade. Mesmo o Tebboune, que você mencionou, que é o atual presidente argelino, ele também foi... ele não chegou a ser um dos líderes na Guerra de Independência porque ele era jovem, mas ele fez parte, né, dos movimentos de independência, porque o pai dele, salvo engano, era parte de um dos movimentos de independência, né? Então, a Argélia acaba sendo o contrário da Tunísia. Enquanto a Tunísia está passando por uma reforma traumática, a Argélia está adiando com a barriga e mantendo essa estrutura herdada da Guerra Fria, do pós-independência, que naquele momento foram muito importantes, sem dúvida nenhuma, porém, hoje já dá para questionar um pouco. E pensando também no contexto da Primavera Árabe, né? Em 2012 foi introduzido um sistema de cotas no parlamento argelino, pensando, né, numa maior participação das mulheres, só que ele foi abolido para essas eleições e houve uma diminuição de 146 mulheres eleitas na última eleição para 34 na semana passada. Vamos em direção ao sul, mais precisamente no Mali, né, onde parece, né, que teremos aí um presidente, né, Felipe? O presidente vai ser o coronel Assimi Goïta, que liderou o golpe e o segundo golpe, né? o golpe dentro do golpe, para usar a expressão que foi ali a sucessão do Costa e Silva na história do Brasil. Mas a gente está falando muito de história do Brasil nesse bloco, nem parece, né? São muitos paralelos. São muitos paralelos. Só para constar, para quem não sabe, né, o Costa e Silva, ele ficou debilitado devido à saúde, ele deveria ser sucedido pelo civil, o Pedro Aleixo, o vice-presidente civil, porém deram, né, o que foi chamado de golpe dentro do golpe e mudaram a linha sucessória, e aí colocaram lá uma junta, né, de militar, uma junta de governo, que depois foi até apelidada pejorativamente de os Três Patetas, e a junta militar foi sucedida pelo Médici, tá? Então, só para constar, para não ficar perdido aí, né? O pessoal que dormiu nas aulas de História do Brasil. E só uma anedota familiar, né? Em 69, meu pai estava servindo, né? Enfim, na fronteira nunca tem excesso de contingente, pelo contrário. E no dia que o Costa Silva foi internado, segundo meu pai, ele passou o final de semana de vigília. Pois é. E vindo aqui para o Mali, né, tivemos o golpe e depois o golpe dentro do golpe, e agora o Assimi Goïta foi empossado como presidente transicional, né? Lembrando que o Mali foi suspenso tanto da União Africana quanto da Comunidade Africana da África Ocidental, tá? E ele disse que eleições serão realizadas
em meados de 2022, ou seja, daqui a um ano mais ou menos, e que ele nomeará um primeiro-ministro para chefiar o governo. Tá? O Goïta, ele era o comandante das Forças Especiais do Exército do Mali e ele tem 37 ou 38 anos. A Deutsche Welle não sabe precisar aqui a idade dele, então 38 ou 38 anos. Ele que, repito, era o comandante das Forças Especiais do Mali e o Exército, lembrando, com a origem desse golpe, o Exército, alguns setores do Exército do Mali, também ligados, né, com grupos islamistas, né, do ponto de vista teológico dentro do Mali, derrubaram o governo, dizendo que o governo estava sendo muito fraco contra os rebeldes e contra os terroristas, que os militares que estavam tendo que sofrer, que lidar com essa fraqueza, então que o governo não merecia os militares que tinham. Mais ou menos esse o raciocínio. E ali do lado, em Burkina Faso, tivemos um ataque por forças jihadistas perto da fronteira com o Níger, tá, na vila de Souran, que deixou pelo menos 130 pessoas mortas no dia mais violento dos últimos anos em Burkina Faso. Muito provavelmente o ataque foi realizado, né, pelos jihadistas da chamada Al-Qaeda no Sahel, né? Que aí Níger, Mali, Burkina Faso, né, todos estão envoltos nesse mesmo levante, que tem um componente jihadista, mas a gente já explicou em outras ocasiões, a gente tem um programa só sobre o Mali, tem também a ver com o processo de formação desses novos estados, com riquezas naturais pouco exploradas, né? Então, ninguém faz movimento guerrilheiro, movimento separatista, sei lá, numa terra completamente estéril, onde não tem nada, né? É muito fácil você fazer movimento separatista num lugar que está rico em petróleo, num lugar que está rico em ouro, né? E aí você tem lá uma empresa de, sei lá, de algum país europeu que compra esse ouro, que compra esse diamante por outras vias. Então, né? O Estado Islâmico não surgiu no meio do deserto da Península Arábica. Né, eles foram controlar justo onde? Né? Uma das regiões mais ricas em petróleo do mundo, Mossul, que além de rico em petróleo, é um petróleo de qualidade e de fácil extração. Você dá um tiro no chão em Mossul, começa a brotar petróleo que nem família Buscapé. Né? Enfim, agora a gente começa a dar a volta ali pela costa ocidental africana. Vamos para Gana, onde, infelizmente, o judiciário local negou fiança para 21 pessoas presas 3 semanas atrás numa aglomeração não autorizada. Aí você pode até falar, pô, Felipe, mas você está sendo hipócrita então, porque os caras estavam aglomerando na pandemia e tal. A questão é, primeiro, se você está aglomerando na pandemia, né, também não faz muito sentido você ficar preso, né? Faz sentido você ter alguma sanção, enfim, pagar uma multa, alguma coisa assim. Segundo, era um encontro de um grupo de direitos civis, de uma ONG LGBT, num hotel em Gana. Inclusive tinha um nome, essa reunião, que estava em panfletos e flyers, chamada Coming Out, né, referência a sair do armário. Não há leis proibindo atividades de grupos LGBT em Gana. Porém, sexo entre 2 pessoas em Gana está no artigo penal. Tá? Pode dar até 3 anos de prisão. Duas pessoas do mesmo sexo, né? Isso. Faz anos que tem uma espécie de moratória nessa criminalização, ou seja, fingem que não estão vendo, e que mesmo assim já é absurdo, porque assim, se 2 seres humanos maiores de idade e donos de suas capacidades mentais estão fazendo alguma coisa em privado, ninguém tem nada a ver com isso, tá? Se não envolve pessoas que não conseguem discernir certo e errado, que envolve pessoas vulneráveis, se não envolve crianças, se não envolve animais, então assim, tá? Não tem porque pessoas se meterem, o Estado se meter. Enfim, essas pessoas foram presas e foram acusadas criminalmente, tá?
Ou seja, embora eles estivessem reunidos lá para um evento político, eles foram indiciados criminalmente, como se eles estivessem lá fazendo, sei lá, uma orgia no hotel, alguma coisa assim. Então, 21 ativistas LGBT estão presos em Gana, foram presos em Gana, sem direito à fiança, o que é, né, absurdo. Aí, de Gana, a gente cruza a fronteira para a Nigéria, tá? Com 3 notícias. A primeira foi um conflito, né, com integrantes da nação Fulani, né, no estado de Benue, na Nigéria, deixou cerca de 40 pessoas mortas. Benue é um estado que fica mais na região central da Nigéria, não chega a ser do norte, perto de Biafra, tá? Quase sudeste da Nigéria, para ajudar o nosso ouvinte aqui a visualizar. E parte ali de conflitos étnicos, a gente já falou da questão dos Fulani, de posse de terras, de gado. Nesse caso foi uma milícia Fulani que atacou uma vila e 40 pessoas pelo menos morreram. Também na Nigéria, na semana passada, dia 7, no último programa a gente comentou, né, que o Twitter tirou do ar um tweet do presidente Muhammadu Buhari, na qual ele falava da guerra de Biafra, falava da violência da guerra de Biafra e dizia que, né, se precisar, usariam essa violência de novo contra separatistas. E aí o Twitter tirou esse tweet dele do ar. E o que o governo nigeriano fez? Suspendeu o Twitter por todo o país. Falou, ninguém usa o Twitter porque ele não é patriótico. Tá? Ele é unpatriotic. O patriotismo aí sempre usado como justificativa, como desculpa. Né? O Twitter não é o último refúgio dos canalhas. E aí, né, tivemos as pessoas, obviamente, protestando, né? Ninguém ficou feliz aí de ter o proibido uso do Twitter. A agência reguladora de mídia da Nigéria determinou que todas as emissoras de rádio, TV, jornais deletem suas contas no Twitter, tá? Porque eles continuavam postando para o público exterior, né? Então, e aí as pessoas foram protestar, né, contra o banimento do Twitter, contra o governo, a favor de maior transparência, no que foi chamado de Democracy Day, no último sábado, dia 12 de junho. Tá? Tivemos protestos em Lagos, em Abuja, tá? Em várias outras cidades. Tá? Ibadan, Abeokuta. Lembrando, Lagos é a maior cidade, que fica na costa, Abuja é a capital, que fica bem na meiuca do país, né, literalmente no meio do país, que nem a ideia é parecida com Brasília. É uma cidade planejada também. Isso, e que se é feriado de funcionário público, tem ninguém na rua. Né, pelo menos é o que acontece em Abuja. E aí tivemos esses protestos no dia 12, segundo os organizadores, alguns milhares de pessoas foram para as ruas e tivemos repressão policial, bomba de gás lacrimogêneo, né, tudo que a gente sabe, pessoas detidas, enfim. Lembrando que, alguns meses atrás, a repressão violenta a protestos na Nigéria causou também bastante repercussão internacional. E aí, da Nigéria, vamos para Zâmbia, né, meu caro Matias? Exato, Felipe, já que o Kenneth Kaunda faleceu aos 97 anos, né? Ele que é o último pai fundador da África pós-colonial. Pois é, ele foi o primeiro presidente, né, de Zâmbia ou da Zâmbia, tanto faz, e ele foi, né, lembrando que Zâmbia, né, era o território, né, que era chamado de Rodésia do Norte e que também tinha um governo, uma estrutura oficialmente racista, né?
A Zâmbia era a Rodésia do Norte e o Zimbábue era a Rodésia do Sul. Ambos então, em homenagem ao Cecil Rhodes, né, que foi talvez o maior explorador britânico no continente africano e que seguramente está sentado no colo do capeta. Ah, sim, esse tem um pedacinho da coxa do capeta especial para ele ficar sentado. E o Cecil Rhodes a gente já referenciou, tem uma caricatura dele muito famosa, né? Porque ele queria fazer a ferrovia Cairo, Cidade do Cabo. E ele tá com um pé no Egito, um pé na África do Sul, como se ele fosse o rei da África. É a ilustração que inclusive está na capa do livro do Mark Ferro, né? A colonização africana explicada. Com aquele chapelão inglês, né? Que os ouvintes devem se lembrar do Michael Caine em Zulu. Isso. Então, a Rodésia, né, então tinha uma estrutura oficialmente racista. Por conta disso, você tinha, né, um capítulo local do Congresso Nacional Africano, com uma base ideológica parecida com a do Congresso Nacional Africano da África do Sul. Né? Então a ideia de você lutar contra o colonialismo, contra a segregação, inclusive o uso, né, eventual da luta armada, e aí tem toda aquela discussão do Mandela ser terrorista ou não e tal, que a gente também já abordou aqui, tem um texto meu na Gazeta sobre isso, para quem quiser ler, tá? O nome do texto é Um Liberal Não Deveria Considerar Mandela Terrorista, tá? E o Kaunda, que inclusive chegou a ser preso porque ele portava literatura subversiva, né? Ele que fazia parte, né, do movimento de desobediência civil e tinha como inspiração tanto o Martin Luther King Jr. Quanto o Mahatma Gandhi, né? E o Kenneth Kaunda, ele acabou tendo uma trajetória, né, muito parecida com a de outros líderes africanos contra a presença europeia, contra os estados racistas que existiam, como, por exemplo, o Robert Mugabe, que a gente falou bastante quando o Mugabe faleceu, que é aquela trajetória de ele vai de herói da independência para centralizador, governo envolto em casos de corrupção, em casos de repressão política, e se torna um ditador. Né? E ele acabou cumprindo, né, parte dessa trajetória. Por quê? Porque com a justificativa, né, de impedir a fragmentação da Zâmbia, em 73 ele se torna presidente em 64, tá? E em 73, ou seja, 9 anos depois, ele proíbe, né, todos os partidos políticos, ele proíbe organizações civis, e ele vai governar de 64 até 91. Né? Ou seja, ele fica aí 26 anos no poder, 27 anos no poder. E nesse período ele seguiu, né, a diplomacia do movimento não alinhado, né? Inclusive ele estabeleceu relações diplomáticas tanto com Estados Unidos e União Soviética, foi também um dos primeiros líderes africanos a se reunir com os chineses, né, no caso, para construir a ferrovia de Tazara. Também chegou a negociar com o primeiro-ministro B.J. Vorster da África do Sul contra uma interferência na Rodésia do Sul, né, que ainda estava lutando pela sua independência. Então foi uma figura bastante complexa, né, do século XX, né? Exatamente, e acabou, ele também se envolveu em escândalos de corrupção, desviar fundos de governo, ao ponto que eu não lembrava disso, tá? Isso está no obituário dele, escrito no Guardian, né? Curiosamente um jornal do antigo colonizador, mas que em 99 ele chegou a ter a sua nacionalidade da Zâmbia cassada pelo parlamento.
Tá? Óbvio, um parlamento na época controlado por antigos opositores dele, né? E ele chegou a ter a nacionalidade dele cassada e recuperou pouco tempo depois. E nesse contexto também, né, assim, de traição, tudo, ele foi acusado também de ter doado diversos terrenos para um guru indiano, né? E outro papel importante que ele teve, e ao contrário de alguns outros contemporâneos dele, líderes até hoje, ele teve um papel muito grande em combater a difusão do HIV, né, pelo continente africano. Não foi um negacionista, né, do HIV como existia nos anos 90. Hoje, para muitos dos ouvintes, pode parecer, como assim as pessoas negavam que o HIV existia? Né, negavam que o HIV seria um problema. Né? Durante muito tempo, o HIV era coisa de gay, né? Era coisa de degenerado. Então, se você é uma pessoa de bem, você não tem que se preocupar com isso, esse tipo de coisa. Então, é uma doença que não mata, não faz nada, entendeu? Então, durante muito tempo, você tinha esse negacionismo e ele nunca embarcou nessa. Também tem essa, né? Tem aquela citação no Austin Powers, né, no primeiro da franquia, né, que quando ele volta pro futuro, alguém cita a camisinha, daí fala, não se preocupe, eu não sou marinheiro. Então, assim, o Kaunda é uma figura que talvez a gente devesse até falar mais. A gente não tem fronteira sobre a Zâmbia, tá aí uma desculpa para quando a gente tiver vacinado. Inclusive Zâmbia, que foi campeã africana de nações um tempo atrás, né? 2012. Teve também o caso, né, do desastre aéreo com a seleção em 93, né, que era uma das favoritas a se classificar para a Copa do Mundo de 94. Exatamente. Eu lembro disso. Eu era criança, mas eu lembro disso. De que quando saiu o álbum de figurinhas, queriam fazer uma homenagem, alguma coisa assim. Inclusive, mesmo com o desastre, a seleção ainda foi vice-campeã africana em 94. Então, talvez a gente fale mais dele, e o Matias resumiu bem, o Matias foi genial, foi preciso. É uma figura que acaba simbolizando bem, né, o século XX, o século que ele viveu, o século que ele foi um ator político. Então, assim, foi um herói da independência, aí vira ditador, mas ele saiu do poder voluntariamente, ele que coordenou a própria redemocratização do país, mas aí ele foi corrupto, mas ele combateu o HIV, então... acaba sendo uma figura bastante interessante. E você citou também, né, a questão da oposição contra ele no final dos anos 90. Ele que sobreviveu a um atentado, mas o filho dele, isso em 97, mas o filho dele, 2 anos depois, foi assassinado. E ele foi o responsável, né, por abolir o nome colonial, né, de Rodésia do Norte, e adotar o nome Zâmbia, que é referente ao rio Zambeze, que, usando o senhor Google, tá, Zambeze significa Rio Grande. Então, Zâmbia é terra do Rio Grande. E nessa questão etimológica também, para mim, a seleção de Zâmbia tem um dos melhores apelidos, que são os Tipolopolo, que no idioma Bemba significa balas de cobre. Não sabia disso. Então a gente tem o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande da Zâmbia. Você vê. Foi horrível, mas foi o que deu para pensar. Bem, e ainda na África Central, a gente vai para Botsuana, onde foi descoberto o 3º maior diamante do mundo. Pois é, né? Assim... Normalmente a gente talvez nem falasse muito disso, só pela curiosidade, que assim, é um diamante de 1098 quilates, tá? É uma pedrona, tá? Você tacar isso aqui na cabeça de alguém vai dar um preju, tá? É uma pedrona que é um diamante. Vai ser lapidado e tudo mais, vai ficar mais bonitinho e tal. Só que o que eu achei curioso é que a empresa de Botsuana,
que é a mineradora, né, que é metade do governo de Botsuana e metade de uma empresa chamada De Beers, que, como o próprio nome, né, transparece, é uma empresa fundada por afrikaners na África do Sul. E olha só como, né, o mundo é uma kitnet, né? Um dos fundadores da De Beers foi o Cecil Rhodes. Tá? Então, a empresa fundada lá no período colonial da África do Sul busca diamantes em Botsuana, metade da empresa é de propriedade, né, do estado de Botsuana, e o diamante foi dado de presente para o presidente de Botsuana, o Mokwetsi Masisi. Então, assim, eu não sei qual que é a lógica, se tem algum acordo, porque, assim, quando a gente fala de presentes oficiais, né, então vai lá, sei lá, o Bolsonaro se encontra com o Joe Biden. Aí ele leva lá uma camisa da seleção brasileira de futebol. Achei, né? que você ia falar nióbio. Então, tô falando dos presentes mais comuns, né? Então leva lá uma camisa de futebol, né, da seleção brasileira, Joe Biden, né, põe lá Joe Biden 10, alguma coisa assim. Pronto, aquela coisa protocolar, tira foto, faz piadinha, né? Antes da Copa do Mundo, o Putin estava distribuindo bola de futebol para todo mundo, aí deu bola de futebol até pro Trump, enfim. Agora, você dá um diamante, o terceiro maior diamante de todos os tempos, é um pouco estranho. É um presente aqui um pouco, né, tipo, não sei, acho que isso daí tem que ser declarado, não sei se é propina, né? Enfim, claro que pode ter sido só uma coisa cerimonial, né? Então, tipo, no fim o diamante vai ser de fato vendido, até porque Botsuana é um país que tem muitos dividendos vindos, né, da exploração de riqueza mineral. Aí a gente vai para a África do Sul, né, com duas notícias. A segunda delas vai ser uma notícia transitória, tá? A gente vai aprontar uma coisa aqui nesse bloco. Mas a primeira a África do Sul expulsou diplomatas do Malawi, tá? Do seu país. Tá? Os diplomatas e suas famílias tiveram 72 horas para ir embora no dia 12 de junho. Por quê? Vamos lembrar, a África do Sul, como parte, né, do combate à pandemia, estava controlando, né, os locais de venda de bebida alcoólica, né, loja de conveniência, as liquor stores e tudo mais. A gente citou isso no especial Coronavírus com Átila. E o que os diplomatas do Malawi estavam fazendo? Estavam pegando bebida no Duty Free, ali no free shop do aeroporto, e revendendo por fora. Então eles estavam, primeiro, revendendo, né, ficava mais barato, porque era do Duty Free, e segundo, violava as regras da pandemia. E aí a África do Sul... Eu quero saber se esse escândalo ficou conhecido como Malawisky. Então, o Malawisky, né, foi aí... os diplomatas foram chutados. E assim, pelo que eu vi, era uma coisa extremamente organizada. Os caras pegavam a cota inteira, entendeu? Não era uma garrafa ou outra. Tá? Era assim, toda hora pegava lá caixas e caixas e revendiam. E assim, eu não tenho provas, eu não sei nomes, tá? Se o pessoal da Polícia Federal estiver ouvindo, não adianta. Eu só ouvi dizer que em países muçulmanos, onde não tem bebida alcoólica, a mala diplomática que vai do Brasil, às vezes ela é recheada. Não sei com o quê, só ouvi histórias, tá? Histórias antigas, não sei de nada, tá? Mas é isso. Bem, e ainda na África do Sul, fazendo essa transição, né, tivemos uma denúncia por parte do promotor internacional Serge Bramets, que já atuou tanto no Tribunal Criminal Internacional
para os crimes da antiga Iugoslávia quanto de Ruanda, no qual ele diz que a África do Sul está auxiliando o criminoso de guerra Fulgence Kayishema, que atuou, né, no genocídio de 1994 em Ruanda, principalmente no massacre da igreja Nyange, em 16 de abril daquele ano, no qual morreram cerca de 2.000 civis tutsis, né? Ele que era inspetor de polícia à época. Pois é, e aí o que acontece? A gente já falou aqui algumas vezes que às vezes é complicado, né? A gente tem que enfrentar uns dilemas na hora de montar o roteiro, né? E manter, né, a estrutura do programa e tudo mais. Então, que a gente fez? A gente queria falar da notícia do TPI na Bósnia, né? Queria inclusive colocar um trechinho da entrevista que rolou para vocês, até para vocês ficarem, né, com vontade de ouvir o resto, porque é 1 hora de conversa. Só que não cabia no roteiro. Então, aí o Matias deu a ideia de usar essa notícia que ele repercutiu agora como gancho, né, para outras notícias envolvendo crimes internacionais que tiveram essa semana e o Tribunal Penal Internacional. Então é importante fazer esse disclaimer, né, porque, primeiro, acaba tirando um pouco, né, da temática 100% africana desse bloco, e segundo, a gente não está dizendo, tá, que há notícias de África igual notícias de crimes internacionais. Na África só tem criminosos, alguma coisa assim. Não, a gente fez a piada com o Matias fez a piada do Malawisky, a gente faz brincadeiras às vezes, mas não é isso. A gente está sendo criativo na hora de montar o roteiro para conseguir abarcar tudo, tá bom? Então, é importante fazer esse disclaimer, porque agora a gente vai falar de algumas questões de crimes internacionais e que também, algumas delas vão ter a ver com o continente africano. A primeira delas é que a agência ProPublica recebeu um vazamento, de um monte de declarações de imposto de renda de super ricos dos Estados Unidos, tá? Imposto de renda dos Estados Unidos e de super ricos. Então, assim, o sigilo fiscal do Joe de Houston vai ser preservado e tal, e eles estão publicando e vão publicar mais análises, e o que a agência ProPublica está revelando nos Estados Unidos, que os 25 americanos, cidadãos dos Estados Unidos, mais ricos, pagam menos impostos de renda do que a maioria dos trabalhadores. Então, assim, isso aqui dá para se debruçar absurdamente. A gente tem aquele programa sobre o Panama Papers, que foi uma delícia de fazer, uma delícia de repercussão. Só que assim, você que está aí, nosso ouvinte, né, e que recentemente teve que pagar imposto de renda, o Jeff Bezos não pagou imposto de renda entre 2007 e 2011. O Elon Musk não pagou imposto de renda em 2018. O George Soros faz 3 anos que ele não paga imposto de renda. O Mark Zuckerberg não paga imposto de renda. Tá? E por quê? E aí está sendo o trabalho da ProPublica, de mostrar como é feito isso. Primeiro, o fato de que o sistema fiscal dos Estados Unidos, ele é cheio de brechas, né, para pessoas de grande patrimônio, cuja riqueza não vem da renda. Porque assim, não é que o Jeff Bezos, ele tem lá, sei lá, um salário, entendeu? Tipo, dono da Amazon, né? Qual o salário de dono da Amazon? Eu recebo $25 mil por mês. Não, ele é dono da coisa.
Então, o dinheiro dele vem de dividendos. Ele recebe isso por milésimo de segundo. Pois é, vem de dividendos, vem de renda, vem do patrimônio que ele tem. Então, primeiro, o próprio sistema fiscal dos Estados Unidos segundo, né, a ProPublica, rigged, ou seja, é esquematizado, né, para favorecer essas pessoas. E segundo, essas pessoas conseguem, via, né, um mar de fundações e de associações, conseguirem, né, capilarizar a sua grana e o seu patrimônio de modo com que eles consigam fugir, né, das faixas do imposto de renda. Então, o camarada, né, que trabalha 10 horas por dia, serviço manual, que ganha, sei lá, $2.000 por mês e tem que pagar imposto de renda, enquanto isso, né, a galera aí, o Jeff Bezos, o Elon Musk, Rupert Murdoch, não pagam imposto de renda. Porque a grana deles, teoricamente, não vem de renda. Vem do patrimônio e eles conseguem diluir esse patrimônio, né, por toda ali o seu... Né, conseguem diluir esses dividendos por todo o seu patrimônio. Então, é uma matéria bastante interessante para quem quiser dar uma olhada no que eles estão revelando e tal. E, claro, é fruto de um vazamento, é fruto de um ato possivelmente ilegal, né, mas, ao mesmo tempo, é um escândalo. Né, ao mesmo tempo, mostra como a coisa, né, é bizarra. E, segundo, né, algumas estimativas, o governo dos Estados Unidos, no caso, ele perde de 40 a 120 bilhões de dólares por ano por evasão e uso de paraísos fiscais. Né? Lembrando que o Joe Biden tem essa promessa de combater paraísos fiscais. Aí a gente vai para outro esquema criminoso internacional, meu caro Matias, que e que foi uma das coisas, assim, novamente, tem umas coisas que a gente fala aqui que parece filme ruim, parece tipo filme do Adam Sandler, assim, sabe? O que aconteceu? Muita gente aí deve ter visto que a gente teve cerca de 1.000 prisões, 40 toneladas de narcóticos, dezenas de carrões, de armas e milhões de dólares em diversas moedas e criptomoedas e tudo mais, apreendidas, né, nas últimas 2 semanas, né, por uma operação policial que envolveu várias agências de segurança, envolveu a Interpol, as agências dos Estados Unidos, Alemanha, Países Baixos, Suécia, Austrália, enfim, a partir de algo que foi bolado, tá, foi planejado, em cooperação pelo FBI dos Estados Unidos e a Polícia Federal Australiana, que foi a Operação Anom, A-N-O-M, tá, de anônimo. E o que foi isso? E aí entra a parte do filme ruim. O FBI criou um aplicativo de mensagens que seria 100% anônimo e criptografado. E que seria o aplicativo ideal para ser usado por criminosos. Então criou o aplicativo e falou, você, criminoso, você tem que usar esse aplicativo, porque esse aplicativo aqui ninguém vai te rastrear. Esse aplicativo aqui você vai poder combinar venda de drogas, você vai poder combinar sequestros e tal. Foi o bait. Ninguém vai Pois é. E o aplicativo era do FBI. Assim, tipo, cara, é muito bizarro. Claro, o que eles fizeram? Né? Eles usaram informantes e agentes infiltrados, agentes duplos, para recomendar o aplicativo. Ficaram 3 anos coletando informações pelo aplicativo. E aí, agora em junho, começaram
né, a prender todo mundo, prender um monte de gente que estava usando o aplicativo, disparatar quadrilhas, uma quadrilha albanesa na França, eu tenho uma sugestão de nome para esse filme ruim. Vai ser o Sindicato de Ladrões Trouxas. Porque assim, cara, é surreal. Tipo, esse aplicativo, ninguém vai rastrear. Não fala disso no WhatsApp, fala disso no Anon. E tava tudo indo pro FBI, pra Polícia Federal Australiana. Os caras ficaram 3 anos coletando evidências, e aí uma hora falaram, vamos prender a galera? Vamos, tá, então pronto. E aí, né, milhões de dólares apreendidos, carrões e drogas e armas e quase 1.000 pessoas presas, porque são tontos. Com todo respeito, tá? Por favor, não fiquem bravos comigo. Mas, sei lá. Lembrando que, se você quiser um aplicativo realmente anônimo, isso não é nem jabá nem nada, teoricamente o aplicativo de mensagem mais seguro que existe é o Signal, né? Que é o que foi desenvolvido pelo Snowden, né? Então, teoricamente, ele é seguro, né? Continuando ainda em crimes internacionais, tivemos a publicação do relatório da Organização Internacional de Trabalho dizendo que o número de crianças que está submetida a trabalho infantil no mundo é de cerca de 160 milhões de pessoas. Cerca de metade dela. Antes que alguém fale, mas eu trabalhava quando era criança e não aconteceu nada. Ninguém está falando de varrer o escritório da sua mãe. Tá? Metade dessas crianças estão envolvidas em trabalhos perigosos, tá? Como mineração e colheitas. Tá? A gente falou um tempo garanto atrás... que a maioria não tem direitos trabalhistas. Pois é. O tempo atrás a gente falou do uso de mão de obra infantil no cacau, por exemplo. E além desse número, né, ser enorme e preocupante, foi um crescimento de 8,4 milhões em relação ao número de 2 anos atrás. Tá? Então, não é apenas muita criança trabalhando, o que muitas vezes é uma exploração, é uma violência, tá? Muitas vezes, não, a maioria das vezes, tá? Porque criança não é para trabalhar ainda. E novamente, a gente não está falando de varrer o escritório da sua mãe. Tá? Eu não lembro quem foi que falava que trabalhava na adolescência para pagar as aulas de tênis. A gente não está falando disso, a gente está falando de situações de exploração. E o número cresceu ainda por cima. Continuando aqui em crimes, né, um veterano das Forças Especiais dos Estados Unidos e o filho dele se declararam culpados em Tóquio, tá? O nome deles Michael Taylor e Peter Taylor, se declararam culpados em Tóquio por cooperarem, por terem cooperado com a operação de fuga do Carlos Ghosn, que fugiu do Japão para o Líbano, né? Lembrando que ele é brasileiro, ele é um brasileiro nipônico libanês e que fugiu por conta ali de corrupção, ter desviado o dinheiro da empresa. Ele disse que está sendo alvo de uma perseguição. E segundo o Michael Taylor e o seu filho, eles receberam 1,3 milhão de dólares de pagamento. Que foi aquela fuga cinematográfica, né, que a gente repercutiu. Isso, que ele foi dentro de umas caixas de instrumento de música e tal. Então tá aí, assim, novamente, roteiro de filme, né? Bota aí o Jason Statham como o ex-veterano, né? O papel do Carlos Ghosn. O papel do Carlos Ghosn pode ir para um daqueles atores que sempre faz vilão, assim, alguma coisa tipo James Woods. E bota um twist no final, entendeu? Alguma coisa assim. E o Ethan Hawke é um agente da FBI que tem que achar eles, entendeu? Pronto, tem um filme, tá? Pessoal que estiver ouvindo aí que trabalha com roteiro, de nada.
Não, melhor. Em vez do Ethan Hawke, é a Ronda Rousey atrás deles. E com o John Cena. Pois é. Então tá aí. E o papel do juiz da Corte de Tóquio, obviamente, é o Ken Watanabe. Porque, né, todo filme de Hollywood que, nossa, precisamos de um personagem japonês. Liga pro Ken Watanabe. Agora, né, a gente para de brincar, agora a gente começa a falar sério com 4 notícias em relação ao Tribunal Penal Internacional. A primeira delas é que a Fatou Bensouda, a ex-procuradora-geral do tribunal, oficialmente solicitou autorização para investigar a guerra às drogas nas Filipinas, dizendo que existem razões para acreditar que estão ocorrendo crimes contra a humanidade e violações sistemáticas de direitos humanos. Por que eu disse porque o mandato dela acabou. Então, nesse período de 2 semanas, ela foi substituída pelo Karim Khan como o novo procurador-geral. Ele que esteve ligado na sua carreira a diversos casos envolvendo episódios na África, tá? Especialmente do Quênia, e do Charles Taylor, da Libéria, tá? Ele, que é de origem britânica, né? Ele é nascido no Reino Unido, a sua família, por sua vez, é de origem paquistanesa. Ele foi o chefe da defesa do Charles Taylor. Ele também trabalhou no Tribunal Penal para os crimes da ex-Jugoslávia. E agora ele será o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, porque, repito, a Fatou Bensouda, da Gâmbia, acabou o mandato dela, tá? Então não é que ela foi expulsa, alguma coisa do tipo, acabou o mandato, só isso. E ele vai ser o terceiro, né, a chefiar o cargo. O primeiro foi o Luiz Moreno Ocampo, argentino, depois a Fatou Bensouda e agora ele. Outra notícia é que o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, ele voltou ao seu país depois de ter sido inocentado das acusações no Tribunal Penal Internacional. O julgamento dele concluiu, ele estava em Haia para o julgamento, agora, né, ele foi inocentado, retornou para o seu país. Ele tem 76 anos, ele era acusado de violações de direitos humanos após as eleições de 2011, né, que nós tivemos ali uma breve guerra civil na Costa do Marfim, e agora foi autorizado a retornar para o seu país, onde ele foi recebido por cerca de 3.000 pessoas nas ruas perto do aeroporto. E a última notícia, né, a de maior impacto, eu vou deixar para o nosso querido Matias trazer para vocês. Justiça Internacional confirma a prisão perpétua do ex-general Ratko Mladic, conhecido como Carniceiro dos Balcãs, por genocídio. Ele, que está com 78 anos de idade, ele havia sido condenado à prisão perpétua, ele recorreu, né? E o que foi julgado agora foi o recurso da defesa dele, e o recurso foi negado. Tá? Os argumentos dele foram rejeitados, a prisão perpétua foi mantida, e então ele vai terminar o resto dos seus dias preso, né, pelo massacre de Srebrenica, ou Srebrenica, né, na pronúncia que vocês vão ouvir daqui a pouco, ele que inclusive foi um dos últimos grandes criminosos de guerra da ex-Jugoslávia a ser detido depois de passar muito tempo foragido, disfarçado como guru e tudo mais. E aí agora a gente vai ouvir a resposta da IVA sobre especificamente essa sentença. Tá? É um trechinho da conversa, repito, o papo levou 1 hora, mas é um trecho para tanto complementar aqui o nosso programa, comentar essa notícia importante, quanto também para deixar vocês aí com vontade de ouvir mais. E a dublagem é da nossa querida Tupá Guerra.
Right. So let me just start by reminding a little bit your listeners that Ratko Mladic was a Bosnian Serb general. He was the head of the Bosnian Serb army. Certo. Então deixa só eu começar lembrando os ouvintes quem é Ratko Mladic. Foi um general sérvio-bósnio que era chefe do exército sérvio-bósnio basicamente por todo o período da guerra, que vai de 1992 a 1995 na Bósnia e Herzegovina. Ele foi uma figura muito importante, uma pessoa com bastante autoridade que liderou forças de guerra em muitos lugares diferentes, como eu disse, durante a guerra. Ele foi formalmente acusado pela primeira vez em 1995, que é o mesmo ano em que o genocídio de Srebrenica ocorreu. Eu vou lembrar aos ouvintes que esses são basicamente uma série de massacres que aconteceram em julho de 95, quando uma área que era um enclave protegido pela ONU no leste da Bósnia cai nas mãos do exército sérvio-bósnio. 8.000 pessoas, em sua maioria homens e meninos, foram capturados, detidos e mortos em cerca de uma semana depois que o enclave caiu. Então esse é o evento que o tribunal declarou um genocídio. Muitos outros locais de violência e massacres existem na área da antiga Iugoslávia, na Croácia, na Bósnia e Herzegovina e no Kosovo. Mas Srebrenica é realmente o único lugar que o tribunal declarou que um genocídio aconteceu. Bom, então o Mladic foi acusado em 95 e ele foi um fugitivo por muitos e muitos anos. Ele não queria enfrentar a justiça. Ele foi finalmente capturado em 2011 e o processo, ou seja, a primeira instância, as apelações, etc., ocorreram basicamente por uma década. Então o que eu queria dizer aqui é que isso é realmente uma saga legal, uma sentença que está sendo construída há muito tempo. Muitas pessoas, eu digo, né, nos 15 anos que ele teve fugitivo, muitas pessoas acreditavam que ele jamais seria preso e que ele jamais seria julgado. Mas como você corretamente disse, há alguns dias uma apelação foi julgada e a sentença de primeira instância foi confirmada. E ele vai passar o resto dos seus dias na prisão por uma série de crimes, incluindo Srebrenica, mas também o cerco de Sarajevo, quando civis foram alvos de morteiros e snipers, hospitais foram atingidos, além de outros crimes no país. É um caso realmente muito importante, eu estou muito satisfeita com o resultado. Tem alguns detalhes que eu tenho reservas, mas no geral eu estou realmente feliz com o resultado. E mais do que isso, eu estou realmente satisfeita que o julgamento ocorreu. Porque, como eu disse, muitas pessoas não achavam que ia acontecer. A sua significância, eu creio que vai muito além da antiga Iugoslávia e além das vítimas específicas na Bósnia e Herzegovina. Porque demonstra para as vítimas em locais como, por exemplo, a Síria hoje, que mesmo quando parece que realmente não haverá justiça, depois de uma violência em massa, um genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, se há vontade política, no fim das contas, existe a possibilidade de uma justiça do tipo institucional. É bom deixar claro que é uma justiça cara, lenta, que demanda muita pressão política, mas é uma mensagem importante contra a impunidade e acho que é por isso que o julgamento e a sentença do Mladic é tão importante para as pessoas ao redor do mundo e não apenas para as pessoas na Bósnia e Herzegovina. It's an important message against impunity, and I think that's why the Ratko Mladic trial and the Ratko Mladic judgment is important for people around the world and not only for people in Bosnia and Herzegovina. Bem, então, novamente, fica aí o convite para escutar a última edição do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal, edição 17, com a Iva Vukusic.